continuando sobre as leis de Newton, vamos para a segunda lei, que ela vai fazer uma definição operacional de força. Então, a primeira lei nos dá uma definição de um conceito de força zero, né? E estado de equilíbrio. A segunda lei nos fala sobre os estados de não equilíbrio, dando uma definição operacional para a força. Antes da gente, todo mundo sabe, né, gente? Segunda lei, o que vem à cabeça? AF é igual a MA. O que isso quer dizer? Vamos retomar alguns conceitos e introduzir novos, né, para os que ficaram ali mais perdidos em fundamentos de mecânica. Então, a primeira coisa que a gente vai definir, porque na verdade a definição original da segunda lei não foi F é igual a MA. A segunda lei ela foi definida em termos de uma grandeza que Newton definiu como quantidade de movimento, que lá no curso de Fundamentos de Mecânica é o que a gente chama de momento linear. Lembram do momento linear? O momento linear de uma partícula de um corpo é dado pelo produto da massa desse corpo vezes a velocidade. Lembrando que o momento linear é uma grandeza vetorial, porque velocidade é uma grandeza vetorial, tá? Então, qual que foi a definição formal da segunda lei por Newton? Um corpo sob a ação de uma força, então lembra que na primeira lei não tinha força, né? Resultante nesse sentido. Então, agora um corpo sob a ação de uma força se move tal que a taxa de variação temporal da quantidade de movimento desse corpo, ou seja, de momento linear, ou seja, dp dt. Se existe taxa de variação temporal do momento linear, quer dizer que existe, considerando que a massa é constante, né? Existe variação de velocidade, não é isso? Então, a taxa de variação temporal desse momento linear se iguala a essa força. Então, matematicamente, o que a segunda lei estabelece? Que se existe uma força, essa força corresponde à taxa de variação temporal do momento linear deste corpo. E então, olha, se eu escrevo por extenso aqui o momento linear, então vira a taxa de variação temporal do produto, massa vezes velocidade. Considerando a massa constante, ela sai fora ali, né? Da derivada, então fica mdv dt. Ou seja, se existe força, essa força provoca uma aceleração nesse corpo, né? Ou seja, uma variação do estado de movimento, porque a velocidade define o estado de movimento do corpo, né? O estado de movimento antes era mRu, por exemplo, né? Então, a partir do momento que existe uma aceleração, você tem um estado de não equilíbrio, você muda o estado de movimento desse corpo, tá? Então, aí sim a gente cai nessa definição que a gente está mais habituado, F é igual a MA. Lembrando que essa é uma equação vetorial, então você vai analisar ela em todas as direções, né? Em termos práticos, o que isso significa, pessoal? Você sempre tem que lembrar de fazer o seu diagrama de corpo livre, não é isso? O que é o diagrama de corpo livre? É você estabelecer lá o seu referencial, seu sistema de referência, um referencial inercial, onde as leis de Newton ali são válidas, tá? Então, você nunca vai analisar um movimento de um corpo usando leis de Newton, considerando, por exemplo, que você está num carrinho acelerado. Lembre que se você está num carrinho acelerado, esse não é um referencial inercial, né? Então, a sua análise não está válida. Então, você considera lá um sistema de referência inercial, o chão, por exemplo, a estrela fixa, não é isso? E aí você tem lá a sua partícula, e você vai estabelecer as forças que atuam sobre essa partícula. Então, imagina que existe uma força aqui F1, uma força F2, né, uma força F3, uma força F4. Então, o que acontece? Cada uma dessas forças está produzindo uma determinada aceleração e você pode olhar para a aceleração resultante, né, nesse sistema. A aceleração é que vai te dar basicamente para onde esse corpo vai, né, o que vai acontecer com ele, é como o movimento dele vai ser alterado. Ou então você pode pensar em computar as forças resultantes para cada eixo. Então, por exemplo, eu olho para o eixo X, que tem lá F1 e F4, né? Qual que é a força resultante? Eu tenho lá uma força de 2 newtons para frente e uma força de 1 newton para trás. Existe uma força resultante em X que vale 1 newton.
Então em X, essa minha força vai me produzir uma aceleração também em X. Não é isso? A mesma coisa em Y. Eu tenho duas forças em Y. Para onde que vai a força resultante? Vamos supor que é para baixo. Então sobrou, olha, uma força resultante para a direita e uma força resultante para baixo. Ou seja, existe uma aceleração para a direita combinada com uma aceleração para baixo. O que você tem que fazer? Você tem que achar o vetor resultante aí, tá? Então lembrem que é vetorial, você tem que analisar todas as direções e essas direções são independentes. Então analise o seu movimento em X, depois analise em Y e analise em Z, né? Bom, o que é importante notar? Que da segunda lei, pessoal, quando eu submeto dois corpos diferentes, ou seja, eles possuem inércia diferente, essa massa é chamada de massa inercial, né? Se eu submeto esses corpos diferentes a uma mesma força, eu consigo obter uma relação para as acelerações. Eu consigo, por exemplo, comparar também a massa desses objetos, né? Então, olha, se eu tenho a mesma força, fica que M1A1 é igual a M2A2. Então, se eu reorganizo os termos, A1 sobre A2 é igual a M2 sobre M1. Basicamente, o que isso quer te dizer? Não, isso parece tão óbvio, né? Não, aqui tem uma, né, considerando o tempo em que isso foi pensado, isso te dá uma definição, não define a massa, mas te dá uma boa maneira de você inferir sobre a massa de um corpo, né? Porque, por exemplo, você faz uma força sobre um objeto. Vamos supor que você não conhece a massa dele. Você sabe só que esses objetos são bem diferentes, né? Um é bem grandão e o outro é bem pequenininho, por exemplo. Você executa a mesma força F. Você consegue perceber a aceleração, a diferença de aceleração desses corpos. Porque por exemplo, imagina que eles estão saindo do repouso, quando você aplica uma força, vai conseguir aumentar muito de velocidade e o outro não. O outro vai ter um aumento de velocidade muito pequeno devido à inércia dele, né? Então, se você consegue inferir aqui, se você tem conhecimento da razão das acelerações, você tem conhecimento, você consegue inferir sobre a razão das massas desses objetos. Então, a gente, né, aqueles programas de televisão, por exemplo, em que você tem que acertar a massa dos objetos, não sei se vocês já viram isso. Então, são vários objetos desconhecidos, a pessoa tem que acertar a massa deles. Então, é exatamente isso que está te descrevendo aqui. Imagina que você conhece um padrão, né? Então, imagina que você tem um bloco lá, que é um bloco padrão. O que você pode fazer? Aplica uma força sobre esse bloco e tenta sentir a aceleração, né? A mudança de movimento desse bloco. Depois, aí beleza, você grava isso na sua cabeça. Depois você pega um corpo bastante diferente, muito mais pesado, e tenta sentir, aplica a mesma força, tipo, dá um impulsinho, joga esse corpo para cima, por exemplo, né? Ou empurra ele horizontalmente, né? Que seria até mais adequado, e percebe e tenta, né, inferir ali sobre a diferença nas acelerações. Você infere, então, na diferença das massas, né? É uma boa maneira de pesagem de objetos, digamos assim, né? E então vamos para a terceira lei, né? Daqui a pouco a gente vai fazer aplicações dessas leis, tá? Tô querendo só retomar essas questões conceituais. A terceira lei, ela é uma lei propriamente dita, né? A primeira e a segunda são mais definições mesmo. E a terceira lei fala que se dois corpos exercem forças entre si, então essas forças possuem mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários, né? Correspondendo a uma lei de causa e efeito. O que tem aqui de adicional que a gente pode pensar em relação ao que vocês viram anteriormente? É importante dizer que a terceira lei ela é válida para forças centrais, tá, pessoal? O que isso significa? O que são forças centrais? São forças direcionadas ao longo da linha que une os objetos. Há um exemplo de força central, a força gravitacional. Então, imagina que eu tenho um objeto, vou até inserir aqui um novo slide. Aqui. Então, forças centrais. A força gravitacional é um exemplo disso. Então, imagina que eu tenho uma massa M1 e aqui uma massa M2.
A força gravitacional, lembram, né? Que a força gravitacional é Gzão, Mzão, Mzinho, dividido pela distância entre elas ao quadrado, e é uma força atrativa. Então, essa é a força que a massa 2 faz sobre a massa 1. Essa é a força que a massa 1 faz sobre a massa 2. Essas são forças centrais. Essa é uma força central, tá vendo? Olha, por quê? Porque elas se encontram na linha de ação dos objetos. Então, a linha que conecta os objetos é a linha em que estão as forças aplicadas, tá? Isso é uma força central. Então, beleza. São forças centrais. Eu sei que, posso até falar que F21 corresponde a menos F12, né? Quer dizer, os módulos são iguais, mas os sentidos são diferentes. Tudo bem? Força gravitacional, força elétrica também. Né? Lembrem que a força elétrica, vocês vão ver lá no curso de Física 3, alguns podem já ter feito, está relacionada a cargas, né? Q1 e Q2. Essas leis são bastante parecidas, né? A fórmula delas é K, Q1, Q2 sobre a distância ao quadrado. A força elétrica entre duas cargas. Agora, a força elétrica pode ser atrativa ou repulsiva, dependendo do sinal das cargas. Vamos supor que essas cargas têm sinais opostos, então essas forças vão ser repulsivas. Então, essa força aqui é a força que a 2 faz na 1. Essa aqui é a força que a carguinha 1 faz na 2, mas também é uma força central, porque atua na linha de ação entre os objetos, certo? Então, isso significa, né, que ela é válida para forças centrais e não é válida para forças dependentes da velocidade, tá? Então, se eu tenho agora, aquele desenho que eu fiz para forças centrais, essas carguinhas, por exemplo, são carguinhas que eu estou considerando que estão em repouso, como se eu estivesse segurando essas duas cargas, mas existe uma força ali que, se eu soltar, né, essas cargas se direcionam para sentidos opostos. Tá? Mas se as cargas entram em movimento, aí essa força ela já é dependente da velocidade. Então, a gente não aplica essa terceira lei, tá? Ela não é aplicável. Bom, gente, um outro fator adicional para a terceira lei, que, né, muito provavelmente vocês não viram, é uma outra maneira de descrever a terceira lei, né? A terceira lei estabelece que a quantidade de movimento total de um sistema isolado, lembrem, o que é quantidade de movimento? É momento linear, né? Momento linear é mv. Então, a quantidade de movimento total de um sistema isolado, ou seja, um sistema que não está interagindo ali, não tem forças externas atuando sobre esse sistema, essa quantidade é conservada. Como que eu posso provar isso matematicamente? Então, imagina que você tem aqui, ó, um sistema isolado. Um sistema isolado, imagina que você tem duas massinhas. Se o sistema é isolado, não atua sobre esse sistema forças externas, né? Então, as únicas forças que atuam são as forças centrais ali, ó, devido à interação entre os objetos, tá? Então, a força que a partícula 1 faz na 2 e que a 2 faz na 1. Então, notem o seguinte. Vamos, eu escrevi aqui do lado, mas vou provar aqui de novo. Então, o que seria o momento total desse sistema isolado? O momento total seria o momento total da partícula 1 mais o momento total da partícula 2. Imagina que elas estão se movimentando, né, sob a ação dessa força. A taxa de variação desse momento total, a terceira lei estabelece que é zero, né? Uma outra maneira de falar para um sistema isolado. Então, olha, a taxa de variação é dp1 dt mais dp2 dt. Só que o enunciado original da terceira lei, da segunda lei de Newton, lembram? Que força corresponde à taxa de variação do momento linear. Então, a taxa de variação do momento da partícula 1 corresponde à força que age sobre a partícula 1, decorrente da partícula 2, né? E a variação do momento linear da partícula 2 corresponde à força que age sobre a partícula 2.
E isso tem que ser igual a zero. É verdade, né, gente? Justamente porque isso só é verdade se F1 é igual a menos F2, né? Que é o que estabelece a terceira lei de Newton para essas forças centrais. Entendem? Então, a gente sempre pode usar essa propriedade para sistemas isolados, que a taxa de variação temporal do momento total é igual a zero. Ah, o que mais que isso quer dizer, além dessa prova matemática? Note o seguinte aqui, gente, ó. Uma outra consequência, ó. O que é dp1 dt? dp1 dt é m1 dv1 dt. O que é dp2? dp2 é m2 dv2 dt. Isso tem que ser igual a zero. Então, você concluiu, só que isso aqui ó, é a aceleração que sofre a partícula 1. Essa aqui é a aceleração que sofre a partícula 2. Então, note que interessante, elas vão ter sinais diferentes, ó. Então, M1A1 é igual a M2 menos M2A2. Então, toda vez que você tem um sistema isolado, ó, uma partícula 1 e uma partícula 2, as acelerações dessas partículas têm que ser opostas. Isso advém dessa terceira lei, tá? Isso basicamente que está sendo mostrado aí.